Não consegui sair de um relacionamento com uma garota, porque isso afetaria minha família de uma forma bem ruim. Então, eu morei praticamente minha vida toda só com minha mãe, que sempre foi uma pessoa incrível. Ela passava muito tempo ajudando as pessoas, apesar do fato de nós mesmos sermos bastante pobres. Ela sempre fazia algum trabalho voluntário em algum abrigo para pessoas em situação de rua ou preparando sopa, e eu sempre segui o exemplo dela. Mesmo assim, ela não era perfeita. Era muito tímida, então nos últimos anos passou por muita dificuldade tentando encontrar um emprego, e passamos por maus bocados com a falta de dinheiro. Nessa mesma época eu conheci a Emília. Nós gostamos um do outro assim que nos vimos, e começamos a namorar pouco depois. No começo ela era maravilhosa, muito gentil e divertida. Tudo estava indo tão bem que ela até me apresentou para a família dela quase que imediatamente. E aí, descobri que o pai dela era um empresário bem-sucedido. Ele gostou muito de mim e passou a noite toda me contando histórias, tanto que a Emília teve que interrompê-lo, pois já estava ficando tarde. Eu me dei conta de que ele poderia ajudar minha mãe com o emprego, então lhe pedi esse favor. Ele ficou feliz em poder ajudar e a contratou para a empresa dele. Não era nenhum cargo especial, mas era um emprego. Minha mãe ficou muito empolgada, mas também bastante ansiosa. E por causa dessa ansiedade, se mostrou ser uma pessoa muito destrambelhada. E o pai da Emília não ficou nada feliz com aquilo. Naquela época, a Emília mudou. Ela deixou de ser aquela menina carinhosa e ficou meio mimada e reclamona. Ela sempre fazia piadinhas com as pessoas que passavam na rua e espalhava fofocas sobre outras que conhecíamos. E ainda ficava chateada quando eu pedia para parar com aquilo. Então, acho que no começo ela se esforçou para parecer uma menina legal, mas depois relaxou e mostrou o seu verdadeiro jeito de ser. Eu detestava sair com ela, e queria muito terminar nosso relacionamento, mas não podia, pois não sabia o que poderia acontecer com minha mãe e com o emprego dela. Aí, resolvi fazer ela terminar comigo. No começo, resolvi irritá-la. A Emília se importava muito com o que as pessoas pensavam dela, então comecei a usar roupas bregas quando saíamos juntos. E quando estávamos com os amigos dela, eu fazia piadinhas idiotas. Ela ficou extremamente irritada e constrangida, e agiu como se estivesse odiando sair comigo. Mas, por algum motivo, não me deu um fora. Às vezes eu ajudava minha mãe quando ela estava ajudando a fazer sopa para os mendigos, e eu sabia que a Emília odiaria fazer alguma coisa assim. Então, planejei um encontro ruim perfeito. Eu disse que queria fazer uma surpresa, e a levei para uma dessas cozinhas, onde passamos cerca de 1 hora trabalhando, até que ela foi embora, chateada e irritada. Minha namorada realmente não queria se envolver em trabalhos desse tipo. Eu a levei para casa e tive que fingir estar chateado o tempo todo, quando, na verdade, eu estava muito feliz por pensar que ela finalmente iria me dispensar. Mas algo totalmente inesperado aconteceu. Ela não terminou comigo, só reclamou com o pai, e ele ficou impressionado, pois achou que eu era muito responsável para a minha idade. Ele ficou tão impressionado, na verdade, que me levou para pescar junto com a Emília. Foi estranho, pois o pai dela não parava de me elogiar. Eu era tipo o filho que ele nunca tinha tido. Ele sempre sonhou com um dia em que passaria seu negócio para seu filho, que daria continuidade ao seu trabalho. A Emília simplesmente ficou sentada do nosso lado o dia todo, mexendo no celular. Eu vi o quão irritada ela estava, pois seu pai jamais cogitou a ideia de ela ser sua sucessora. Ok, preciso admitir uma coisa. Enquanto eu me dava conta da encrenca na qual tinha me metido, foi tentador pensar em uma chance de assumir o negócio de sucesso de outra pessoa, principalmente considerando que eu sempre fui pobre. Então, eu disse pra mim mesmo que talvez a Emília não fosse tão ruim assim, e talvez fosse melhor eu ficar com ela. Mas aquela situação ficou insustentável quando os pais da Emília deram uma festa em comemoração ao aniversário de casamento deles. A festa foi na mansão deles e foi super sofisticada, me fazendo sentir como um peixe fora d'água, principalmente toda vez que o pai da Emília me apresentava aos amigos. Após um monte de apertos de mão e de pequenas conversas, o pior aconteceu. Eles resolveram fazer uma foto de família, tipo ele, a esposa e a Emília. E, claro que eles me convidaram para fazer parte da foto. Eu me esforcei para dar um sorriso sincero, mas meu olhar estava dizendo claramente: "Ah, não, por favor, socorro, não." Senti que aquele era um caminho sem volta, e não sabia se conseguiria mais suportar a Emília, que sumiu logo depois da foto. Eu procurei por ela, mas não a encontrei. Por fim, resolvi procurá-la do lado de fora de casa. Ela estava sentada na escada, chorando.
Quando me viu, seus olhos soltaram faíscas de raiva. Perguntei o que estava acontecendo e ela disse que estava chateada, porque o pai nunca lhe deu atenção, principalmente agora que eu tinha entrado na vida deles. Ele nunca ligou para o que ela tinha a dizer. Ela confessou que parou de gostar de mim há muito tempo, mas que o pai estava sempre a convencendo a ficar comigo, pois eu era um garoto incrível. Nós ficamos sentados em silêncio por alguns minutos e minha mente estava fervilhando. Tanto eu quanto a Emília estávamos infelizes naquele relacionamento, mas ao mesmo tempo, eu e minha mãe estávamos recebendo uma ajuda enorme do pai dela. No fim das contas, resolvi terminar com ela. Ali mesmo, sem pensar duas vezes. Ela sorriu com alívio quando eu fiz isso e torci para que aquilo terminasse de forma civilizada. Mas não. O sorriso de alívio dela mudou para algo mais diabólico. Ela voltou para dentro de casa chorando copiosamente e contou para o pai que eu tinha terminado nosso relacionamento. Ele soltou uma risada, incrédulo, como se aquilo fosse alguma pegadinha. Eu assisti de longe e senti que iria morrer de vergonha ali mesmo. O pai dela me perguntou se aquilo era alguma piada e simplesmente o encarei. Aí, ele nos levou para um lugar mais reservado e me pediu para pensar melhor sobre aquilo. A Emília estava louca de raiva, pois esperava que seu pai sentisse pena dela e, que a confortasse, mas fez o oposto. Recusei educadamente a voltar com ela. Ele suspirou e disse, tudo bem. A Emília gritou comigo para eu ir embora e foi o que fiz. O pai dela me perguntou se eu gostaria que ele arranjasse um táxi para me levar para casa. Eu quis aceitar, mas quando vi a expressão no rosto da Emília, recusei educadamente. Depois de uma longa caminhada usando o terno, consegui chegar em casa. Eu não sabia se estava feliz ou não. Depois de uma semana, minha mãe foi demitida e eu tive que lhe contar o que havia acontecido. Ela soltou uma risada e disse, que bom, eu não ia com a cara daquela menina mesmo. Ela estava super orgulhosa por eu ter feito a escolha certa, mas eu não sentia isso, pois minha mãe tinha perdido o emprego. Mas ela me assegurou que não fazia sentido ganhar muito dinheiro se isso custasse a sua felicidade. Acho que ela tem razão. E acho que ela quase encontrou um novo emprego. Enfim, ela nunca vai desistir. Você já teve algum problema parecido com esse? Já teve dificuldade para terminar o namoro com alguém?